Boa tarde. Com autorização do Sr. Ministro Adjunto Eduardo Cabrita e na presença da Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Catarina Marcelino, vamos dar início à 7ª edição da cerimónia de entrega do Prémio Paridade Mulheres e Homens na Comunicação Social. Prémio instituído pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género no âmbito do 5º Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação 2014-2017. Vai usar da palavra Inês de Medeiros, Vice-Presidente do Conselho de Administração do Inatel e Diretora do Teatro. Boa tarde a todos, Sr. Ministro Adjunto, Dr. Eduardo Cabrita, Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Dra. Catarina Marcelino, Dra. Fátima Duarte, Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e nela toda a equipa, e que também está aqui na qualidade de Presidente do Júri deste prémio, a Sra. Presidente da CIT, Dra. Joana Gíria, obviamente a nossa vencedora, a jornalista Susana Bemos Ramos, assim, e nela também, de alguma maneira, a equipa da TVI, de que faz parte, ilustres convidados, em nome da administração da Fundação Inatel e do Teatro da Trindade, desejo-vos a todos as boas-vindas. Quero salientar que, como sabem, a Fundação tem uma nova administração e que esta foi a primeira iniciativa que aprovámos, o que eu penso que é um bom augúrio para o nosso mandato. É para nós e para o Teatro da Trindade uma grande honra e uma grande alegria receber aqui a cerimónia de entrega da 7ª edição do Prémio Paridade de Mulheres e Homens na Comunicação Social. Queremos reafirmar, como sabem, em nome desta nova administração, tem como grande objetivo reafirmar o papel essencial da Fundação Inatel na construção de uma sociedade aberta, justa e solidária que todos nós ambicionamos, respeitando assim a sua história e indo mais à frente naquilo que são de facto os novos desafios que alteram. Este prémio é, por isso, e mais ainda a peça jornalística que nós aqui celebramos, bons exemplos de que ninguém se pode excluir dessa responsabilidade da criação dessa tal sociedade que ambicionamos. A luta pela paridade é a luta pela liberdade de todos, independentemente do género. E como disse Emma Watson, que eu penso que vai ser muito citada aqui hoje, e se não formos nós, quem? E se não for agora, quando? O Teatro da Trindade e a Fundação Inatel está aqui e agora a dizer que não se exclui desse desafio, não se exclui dessa luta, pelo contrário, ela é de todos nós em todos os dias. Falar de paridade é falar na defesa de não é falar na defesa de uma minoria, é falar da liberdade, é lutar por viver juntos, pleno, inteiro e limpo, se me permitem a citação, não são apenas os dias que são assim, como dizia a Sofia, é também este saber viver junto. Reconhecendo, obviamente, a ação insubstituível da comunicação social nesse combate. Da nossa parte, Fundação Inatel e Teatro da Trindade, queremos por isso felicitar a vencedora, agradecer a vossa presença e reafirmar que são sempre bem-vindos nesta casa que é de nós todos. Obrigada. Vou usar da palavra a Presidente do Júri do Prémio Paridade Mulheres e Homens na Comunicação Social, Fátima Duarte, Presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. Sr. Ministro Adjunto, Sra. Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, Excelências, Sra. Vice-Presidente do Inatel e Diretora do Teatro da Trindade, Dra. Elsa Paes, da Subcomissão para a Igualdade, se a memória não me falha, amigos e amigas, e cara premiada, naturalmente. Chega o Prémio Paridade Mulheres e Homens na Comunicação Social à sua 7ª edição, dando, uma vez mais,
expressão à atenção prestada pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género aos meios de comunicação social, distinguindo o trabalho jornalístico de entidades públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, em suporte de papel, vídeo, digital e áudio, difundido nos meios de comunicação social, qualquer deles, imprensa, rádio, televisão, qualquer outro, no ano 2014, que concorra para o seu objetivo estratégico. Fomentar uma imagem equilibrada e não estereotipada das mulheres e dos homens nos meios de comunicação social, dando visibilidade e expressão às questões políticas, sociais, económicas e culturais com que estas e estes se deparam, promovendo imagens equilibradas e diversificadas de mulheres e de homens. Não é de estranhar tal interesse por parte do serviço que tem por missão garantir a execução das políticas públicas no âmbito da cidadania e da promoção e defesa da igualdade de género, movendo-nos como nos movemos, num ambiente fortemente mediatizado, em que as tecnologias de comunicação, usadas na comunicação de massas, e que inclui os jornais, a rádio, a televisão e, mais recentemente, a internet, pela sua capacidade inquestionável de difusão de mensagens, pesam bem mais do que a leitura ou a escola na construção social das identidades sociais nas sociedades contemporâneas, que, aliás, e como em todas as épocas precedentes e em todas aquelas que virão no futuro, são constituídas por homens e por mulheres. Qual jogo de espelhos, a imagem de uns e de outras, devolvida por vezes de forma muito distorcida pelos meios de comunicação e aceite como verdade absoluta, projeta-se e modela as representações sociais com que umas e outros se relacionam na vida de todos os dias. As redes sociais, na sua velocidade vertiginosa de circulação de informação e de opinião, que aliás qualquer pessoa se entende no direito de dar a conhecer ao mundo, intensificaram o papel de agentes de socialização das sociedades contemporâneas dos meios de comunicação social, com efeitos de contorno ainda muito indefinidos, mas que, em algumas circunstâncias, pelo menos não serão só negativos. Notícia recente dava conta de um blogger, Rush V, seu nome, que se apresenta como pai da neomasculinidade, o que quer que isso seja, e cuja doutrina, pois até terá alguns seguidores, levou a reações violentas de grupos feministas e mesmo de entidades governamentais, obrigando a cancelar encontros programados em vários países. Tudo isto se passou ao nível das redes sociais. Assim se compreende que essa questão, a da representação de homens e de mulheres nos mídia, tenha constituído desde praticamente o seu início uma das preocupações e, consequentemente, área de atuação da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, ainda sob as suas anteriores denominações de Comissão da Condição Feminina e de Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, no cenário mais amplo da desconstrução dos estereótipos de género que persistem, ignorando o significativo papel das mulheres nas diferentes esferas da sociedade e subestimando ainda questões de relevante importância social, económica, política ou cultural que se podem relacionar com a igualdade, a desigualdade entre mulheres e homens. Num rápido regresso ao passado, recordem-se os títulos A Imagem da Mulher na Imprensa, de Maria Isabel Barreno, 1976, A Imagem da Mulher na Publicidade, da autoria de Regina Tavares da Silva, 1979, ou da autoria de Madalena Barbosa, a publicação Invisibilidade e Tetos de Vidro, representações do género na campanha eleitoral legislativa de 95 no Jornal Público, esta já uma edição de 98. Mais recentemente, em 2014, a SIG editou o título Mulheres e Jornalistas Primeiro, um desafio lançado aos profissionais dos mídia, para que seja possível alcançar a democracia na prática, criar um jornalismo de qualidade e acabar com os estereótipos de género da autoria de Joe Hermes. Numa iniciativa do Conselho da Europa, este trabalho pretende ser um alerta, um veemente apelo a jornalistas e a outros e outras profissionais dos mídia para que repensem os hábitos e os procedimentos atuais na elaboração da informação de qualidade. A publicação inclui ainda, como apêndice, uma recomendação do Comitê dos Ministros do Conselho da Europa sobre a igualdade de género e mídia. Porque se reconhece que os meios de comunicação social deveriam contribuir, deveriam, acrescentamos, deveriam contribuir
para revelar um conjunto de realidades relacionadas com a desigualdade entre mulheres e homens e assim cumprir uma importante função social, concorrendo para uma sociedade mais igualitária, a comunicação social é uma das áreas estratégicas, a sexta, do 5º Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação, que se consubstancia em 4 medidas e que tem os seguintes objetivos estratégicos. Capacitar os e as profissionais de comunicação, em particular jornalistas, para a introdução da dimensão de género nos conteúdos por si produzidos ou editados. Criar mecanismos de sinalização de conteúdos jornalísticos e publicitários sexistas e estereotipados do ponto de vista do género. Promover a sensibilização do público em geral sobre as questões da igualdade de género e não discriminação, com recurso ao meio de comunicação privilegiado que é a televisão. Nesse sentido, a SIC tem vindo a realizar em parceria com o Senjor, em diferentes pontos do país, ações de formação dirigidas a profissionais de comunicação e, em particular, a jornalistas. Simultaneamente, têm-se firmado protocolos com universidades, concursos na área da comunicação social, com vista à integração da problemática de género e comunicação nos currícula, bem como à dinamização de ações de sensibilização e formação dirigidas a estudantes e docentes dos referidos cursos. Recentemente estabeleceram-se protocolos com a Universidade da Beira Interior, Universidade do Minho, Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal, que irão produzir resultados ao longo deste ano 2016. A atribuição do Prémio Paridade, Mulheres e Homens na Comunicação Social, enquadra-se precisamente nessa área estratégica, correspondendo à medida 58, visando, em paralelo com as ações de formação já referidas, sensibilizar os profissionais de comunicação para a importância da produção de conteúdos mediáticos sobre o tema da igualdade de género e não discriminação, mantendo ligação à sua matriz inicial. Na altura do seu lançamento, em 2005, ainda sob a égide do 2º Plano Nacional para a Igualdade, a Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres comprometia-se a apoiar a criação de prémios de publicidade e de reportagem que promovam a igualdade entre homens e mulheres. Desde então foram distinguidos diversos trabalhos, diversos jornalistas, Inês Pedrosa, Cândida Pinto, Armando Seixas Ferreira, Maria Teresa Horta, São José de Almeida, ou, e na edição precedente, Isabel Neri, que, com Fernanda de Freitas, integrou o júri da 7ª edição e a quem apresento, enquanto Presidente da SIG e do júri, por inerência, o meu agradecimento pela sua inestimável colaboração. Na sua apreciação, o júri valorizou as obras que fossem ao encontro da desconstrução de estereótipos de género e a integração da perspectiva de género, a originalidade e inovação, a ligação à realidade e atualidades nacionais e internacionais, o potencial impacto do trabalho na opinião pública, a ligação à temática e objetivos do prémio levaram à escolha do trabalho Emma Watson, da autoria da jornalista Susana Bento Ramos, e que foi divulgado no Noticiário das 8 na TV. A peça apresenta excertos do discurso de Emma Watson, embaixadora da boa vontade da ONU, na apresentação da campanha das Nações Unidas Ele por Ela, com o objetivo maior de acabar com as desigualdades de género e, para isso, contar com uma participação mais ativa de todos e todas em geral, mas, em particular, de homens e rapazes, para que se tornem agentes de mudança. Logo no início, a reportagem alerta para o facto de ainda não se ter atingido uma verdadeira igualdade entre homens e mulheres, apesar de a Declaração dos Direitos Humanos ter sido adotada pela ONU em 1948. Passaram-se 67 anos e permanecem as desigualdades de género. Na cerimónia de atribuição dos Oscars do ano passado, a atriz galardoada Patrícia Arquette fizera da desigualdade salarial entre atores e atrizes o tema do seu discurso, considerando ser hora de haver igualdade salarial de uma vez por todas para todas as mulheres nos Estados Unidos da América e não sem razão. Porque, de acordo com o noticiado pela imprensa, em Hollywood, os atores mais bem pagos ganham quase o dobro das atrizes melhor remuneradas. Emma Watson poderia até ter recuado alguns séculos e evocado Olympe de Gouges, que redigiu em 1791 a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, texto que reivindicava para as mulheres iguais direitos jurídicos, políticos e sociais, que
que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, recém-chegada na Revolução Francesa e em vigor, lhes negava, tais como o direito de voto, a propriedade, a liberdade profissional, entre outros. A argumentação que se tornou célebre: a mulher tem o direito de subir ao cadafalso. Ela deve ter igualmente direito de subir à tribuna. Revelou-se tragicamente premonitória, pois em 3 de novembro de 1793, Olympe de Gouges foi guilhotinada. No momento em que distinguimos uma profissional da comunicação social, e porque este é um prémio destinado a essa classe de profissionais, recordemos algumas jornalistas portuguesas de outras épocas e cujo pioneirismo merece referência. Antónia Gertrudes Pussig, primeira mulher no nosso país que, como jornalista e diretora de publicações periódicas, colocava o seu nome no cabeçalho, sem utilizar, como era costume na época, um pseudónimo masculino. Guiomar Torresão, que em 1871 fundou e dirigiu até à morte o Almanaque das Senhoras. Com a intensa participação na imprensa da época, é considerada por diferentes autores a primeira mulher portuguesa que transformou a escrita na sua profissão. Foi a única mulher a integrar o grupo fundador da Associação dos Jornalistas e Escritores Portugueses em 1880. Virgínia Quaresma, a primeira jornalista repórter. Maria Lamas, dirigente de modas e bordados. Manuela Azevedo, primeira mulher em Portugal a ter carteira de jornalista. Muitos seriam os nomes de jornalistas portuguesas de grande prestígio que aqui se poderiam evocar. Porém, e apesar de significativos avanços terem sido alcançados, ainda nunca se noticiou. Foi atingida a igualdade entre homens e mulheres. Por isso, a reportagem de Susana Bento Ramos, a quem felicito pela candidatura, se reveste de pertinente relevância, pois passados 227 anos da proclamação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uns menos dos direitos da Declaração da Mulher e da Cidadã, e 67 da Declaração dos Direitos Humanos, as desigualdades de género persistem, mesmo no fiérico mundo de Hollywood, tendo colocado ao serviço do seu alerta o meio de comunicação privilegiado que é a televisão, e assim indo de encontro ao objetivo estratégico da área estratégica 6 do 5º Plano Nacional para a Igualdade, de sensibilização do público em geral sobre as questões da igualdade de género e não discriminação, que por essa via se viu cumprido e que iremos agora visionar. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada pela ONU em 1948, mas 66 anos depois, ainda não é ela por ela a igualdade entre homens e mulheres. 66 anos depois, ainda é preciso as Nações Unidas lançarem a campanha Ele por Ela. We want to end gender inequality. And to do this, we need everyone involved. This is the first campaign of its kind at the UN. We want to try and galvanise as many men and boys as possible to be advocates for change. Este é o ponto inédito que está a tornar histórico este discurso de Emma Watson. A atriz inglesa de 24 anos e embaixadora da boa vontade da ONU quer trazer o sexo masculino para a luta, quer mobilizar 1 bilhão de homens em todo o mundo para a causa e finalmente disse em público algo que é tão básico, mas que nunca tinha sido verbalizado. A questão da igualdade de género não é só uma questão de mulheres, é uma questão de homens e de mulheres, e os homens são precisos para que efetivamente a igualdade de género possa acontecer no mundo. Os homens têm que se bater também por esse avanço, porque senão não estão a acompanhar a dinâmica e ainda vão agravar mais os choques. Eu acho que é um momento alto até nas Nações Unidas no combate pela igualdade. E esse momento torna-se ainda mais alto quando Emma Watson diz em rodeios que as desigualdades de género, que os estereótipos impostos pela sociedade, fazem mais moça nos homens do que aquilo que é assumido. I've seen young men suffering from mental illness, unable to ask for help, for fear it would make them less of a man. I've seen men made fragile and insecure by a distorted sense of what constitutes male success.
Os grandes objetivos hoje colocados no trabalho, do vencer na carreira de qualquer forma, criam atrofiamentos e criam subversões que só são vencidas se houver mais igualdade. Esta questão dos estereótipos que continuam a marcar presença na nossa sociedade, e não é só em Portugal, é uma questão mundial, em que se espera dos homens um determinado comportamento e ele não pode ser sensível porque ele tem que ter um comportamento que é conexo com aquilo que se entende ser o forte, o que nunca pode chorar, mesmo que tenha vontade. If men don't have to control, women won't have to be controlled. Both men and women should feel free to be sensitive. And this is what he/she is about. It's about freedom. Liberdade é a palavra-chave de Emma Watson e pode ter o mesmo efeito que esta palavra-chave de Hermione. Wingardium Leviosa. You might be thinking, who is this Harry Potter girl? And what is she doing speaking at the UN? And it's a really good question. A resposta é simples, está a construir a igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres. I decided that I was a feminist. I am from Britain. And I think it is right that I am paid the same as my male counterparts. Ainda não vivemos num mundo onde os homens ganhem o mesmo que as mulheres. Igualdade salarial, não, ainda não existe. Enfim, é um caminho, é uma luta que tem que ser feita. That if we do nothing, it will take 75 years, or for me to be nearly 100, before women can expect to be paid the same as men. Aos 24 anos, Emma Watson está a fazer a parte dela e está a dar sentido a estas palavras. If not me, who? If not now, when? Thank you very, very much. Iremos proceder à entrega do prémio Paridade, Mulheres e Homens na Comunicação Social. Chamamos a vencedora da 7ª edição, Susana Bento Ramos. Entrega este prémio ao Sr. Ministro Adjunto Eduardo Cabelo. Muito boa tarde a todos, Sr. Ministro Adjunto, Sra. Secretária de Estado, Sra. Diretora do Teatro da Trindade, Sra. Presidente, Fátima Duarte. Estou grata, isto é sempre um momento que a pessoa não consegue ficar tranquila, é de facto que é um momento de emoções, é muito bom estar aqui. Começo por agradecer à SIC, é assim? À Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, por este Prémio Paridade, e aproveito também para louvar a vossa luta contra os fenómenos de desigualdade que subsistem e ainda se repercutem. Agradeço à minha mãe aqui presente, Paula Cetrito também, meu amigo Vitor Teles. Agradeço à TVI, aos meus diretores de informação, aos meus editores, à equipa que trabalhou comigo. E vou ter que destacar aqui duas pessoas. José Alberto Carvalho e a sua filha Rita, filha de Sofia Pinto Coelho. E porquê? Porque foi a Rita que se encantou pelo discurso da Emma Watson nas Nações Unidas e contagiou o pai com aquele seu entusiasmo. Então, José Alberto um dia irrompe pela redação da TVI adentro e percorre o olhar pelo Open Space, descobre-me e diz: és a pessoa certa, tens sensibilidade por este tema e, no fundo, conta-me o que é que todo o entusiasmo da filha Rita e as convicções feministas da filha num curto espaço de tempo. O que é que aconteceu a seguir? Eu abracei a história.
o discurso, a causa com toda a força e todos isto terá valido a pena, não é? Portanto, a energia foi recompensada um ano e pouco depois, porque esta peça foi feita em outubro de 2014, e sublinho aqui uma coisa muito inédita, é que esta minha reportagem é uma peça jornalística de apenas 4 minutos. É muito incomum peças tão pequenas serem premiadas. Portanto, agradeço. É porque estava condensada a informação, isso é bom sinal. Bom, nem quis acreditar quando recebi o mail da comissão e estava eu em Hong Kong, na altura, estava muito complicado de me contactarem, não sei se se lembra, e quando recebi a notícia, quando recebi esta distinção, este reconhecimento tão sólido, realmente não coube em mim de felicidade. Dizem que sou uma mulher de causas, eu estou a fazer o meu pinhão para que todos os seres humanos sejam livres e iguais em dignidade e em direitos, como consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um pequeno contributo, eu sei, mas já a Madre Teresa de Calcutá dizia: por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Muito obrigada. Vai usar da palavra o Sr. Ministro Adjunto Eduardo Cabrita. Boa tarde a todas e a todos. Eu estou aqui porque, entre as áreas que me cabe acompanhar no Governo, é com muito orgulho e muito empenho que eu gosto de dizer que quero também ser o Ministro da Igualdade. Estou aqui com a nossa Secretária de Estado. Saúdo a Inês Medeiros pelo seu novo desafio aqui no Teatro da Trindade, no quadro da Fundação Inatel. Saúdo a Fátima Duarte e toda a equipa da SIG. Saúdo de uma forma muito especial a Susana Ramos. Um cumprimento à deputada, Presidente da Subcomissão de Igualdade na Assembleia da República, Elsa Paes, a todos e a todas os que aqui estão ligados a estes temas, colegas da Susana e amigos que a quiseram acompanhar aqui neste momento. Fiz questão, quando percebi que este tema estava naquela programação que se faz umas semanas antes daquilo que são os temas de agenda que nos cabe tratar, este, como temas similares, para mim não são quadro, obviamente, de pleno apoio ao trabalho empenhadíssimo que a Catarina Marcelino tem vindo a fazer, mas estes temas não são temas de mulheres. Estes são temas de todos nós. São temas... São temas de igualdade num governo que tem, por um dos seus primados, o combate a todas as formas de discriminação. Seja ela a discriminação em função da etnia, da religião, da orientação sexual, seja a discriminação que está a destruir a Europa, a pô-la em risco, e que marca hoje um outro tema que nos cabe acompanhar na dimensão interna, o tema dos refugiados, e que é um tema, infelizmente, de uma tremenda atualidade nos dias de hoje. Mas voltemos, por isso, porque é o que nos traz aqui, àquela que é provavelmente a mais antiga das discriminações. A discriminação fundadora, a discriminação que tem a ver com o género, que tem a ver com a metade que carrega, aqueles que carregam metade do céu, como se dizia na velha China, Mao Tse-tung. Esta dimensão de paridade e de igualdade é um combate de todos os tempos. É um combate que, em Portugal, se foi afirmando em luta pela participação no espaço cívico e que aí deu passos significativos na participação política, quer a nível nacional, quer a nível autárquico. Sei bem de experiência anterior quanta resistência, quanto tive de ouvir quando, aí há uns 10 anos atrás,
me bati porque, também a nível local, houvesse regras mínimas de igualdade na participação de género. É algo que foi fazendo caminho naquelas profissões em que eu sou jurista de formação de base, aquelas profissões como a diplomacia ou como as magistraturas, que parece hoje absurdo contar às novas gerações, há 40 anos atrás, não era possível o acesso de mulheres a essas carreiras que são a marca do exercício da soberania ou da representação do Estado. Celebramos, quando trabalhava com o então Ministro da Justiça, António Costa, no Ministério da Justiça, já lá vão 16, 17 anos, celebramos o dia, pela nossa equipa, o dia em que a primeira mulher chegou a juíza conselheira do Supremo Tribunal de Justiça. Não tivemos nenhum mérito nisso, naturalmente, foi a decisão de magistraturas independentes, mas garanto-lhes que foi algo que celebramos como se tivesse sido um triunfo nosso. E é hoje, no domínio das pequenas coisas da vida e no domínio do setor privado, que provavelmente ainda muito está para fazer. No domínio das pequenas coisas da vida, onde os estereótipos, às vezes inconscientes atitudes discriminatórias, muito marcam hoje ainda os nossos comportamentos. E isso não é património exclusivo de espaço rural ou de espaço urbano. Não é, por vezes, património de grupos mais instruídos ou menos qualificados. Há aqui velhos fantasmas que renascem quase que subliminarmente quando menos esperamos por eles. É também um mundo daquilo que se direta ou subrepticiamente são os domínios que parecem mandar às vezes mais do que a voz dos povos no nosso destino comum, que o espaço das mulheres é hoje menos afirmado. E por isso a prioridade que nós temos na nossa agenda de levar ao domínio das empresas, confiando naquelas que, por iniciativa própria, dão exemplos de autorregulação, mas achando que a autorregulação tem normalmente de ser ajudada a acontecer para que se torne natural. E por isso, na semana em que pela primeira vez uma mulher em Portugal passou a presidir à Bolsa de Valores, a Euronext de Lisboa, e a Catarina Marcelino foi já convidada para ir tocar o sino de 8 de março da Euronext Lisboa, mas na semana em que isso acontece pela primeira vez, está na nossa agenda que as empresas cotadas em Bolsa passem também elas a ter regras de género na composição dos seus órgãos executivos, dos seus órgãos de administração. Porque o nosso PSI 20 caracteriza-se por, se olharem para ele, não encontrarão uma única mulher à frente de nenhuma das empresas que estão hoje cotadas no PSI 20. E este desafio não é hoje, por isso lhes digo, é um desafio de quem tem responsabilidades políticas, mas é um desafio que hoje está muito para além disso. É neste combate da cidadania, é neste combate, com todo o respeito pela autonomia e pela independência, mas neste combate que me permitam, acho que mesmo agora posso dizer, cabe à comunicação social fazer na sua dimensão interventiva, na sua dimensão em que a comunicação social tem de ser independente, mas é legítimo que se bata por causas. As causas dos direitos humanos, as causas da igualdade, as causas dos direitos das mulheres e dos homens a serem iguais em direitos, é uma causa que a nossa comunicação social deve afirmar. Foi assim, ao longo dos tempos, com referências que vimos aqui hoje já enunciadas, ou algumas que até eu me recordo, das Três Marias à Maria Antónia Paula, daquilo que é a afirmação da coragem de afirmar a igualdade num direito de participação, a coragem de afirmar a defesa de uma voz em que
O género é afirmado como um exercício de um direito à participação, para que, no futuro, esse tema possa um dia, de algum modo, já não ser tema, ser tão natural como o ar que respiramos. Eu queria aqui dar uma saudação muito especial à Susana Ramos e à equipa, à TVI, porque permitiu a existência desta reportagem, por aquilo que ela significa, daquilo que são os símbolos que podem sair para além daquilo que são os registros mais tradicionais desta mensagem. Uma Malala, uma Emma Watson, são exemplos de como se pode chegar com uma mensagem simples, onde 1001 outras mensagens mais elaboradas não chegam. Continuem assim este trabalho, este combate, é um combate de nós todos, cada um na nossa frente de batalha, mas julgo que do mesmo lado da trincheira. E este milagre que aqui é referido na parte final da reportagem, eu espero que não seja necessário uma escola de Harrogate, não seja necessário só uma magia de Harry Potter, que sejamos nós capazes em cada dia de construir um pouco mais de magia e igualdade para mulheres e homens. Obrigado, Sérgio. Está encerrada a sessão. Convidamos todos e todas para um farewell coffee, que será servido no foyer. Obrigada. Muito trabalho.